mas Deus ainda está falando, pulsando no meu coração, e a minha alma soube falar Neemias, porque é uma campanha que nós estamos, mas assim, muito inserida na igreja, que é a campanha da reconstrução, aleluia, depois da restauração, a reconstrução. E é isso que Neemias ele vem trazendo para a igreja do Senhor Jesus nesses tempos, sobre reconstrução. Mas eu já tenho até uma palavra da Neemias, né? Se hoje eu fosse falar sobre essa palavra de Neemias, eu dizia: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Porque o coração de Neemias estava igual ao coração do Senhor. Quem está entendendo? O coração de Neemias estava igual ao coração de Deus. Nas atitudes de Neemias, a gente percebe quando Deus estava inserido na vida daquele homem. Aleluia. Em tudo, em todas as formas. E por isso, aleluia, a vitória, ela foi verdadeiramente decretada, né, em nome de Jesus. E na sua vida não vai ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Se assim você crê, guardar a palavra no seu coração, aleluia, porque Deus é tão bom que deixou a palavra, aleluia, para ser luz solar para as nossas vidas e nos orientar. O Salmo 119, ele fala muito, eu amo esse salmo, até te convido a você também estar meditando, porque todos os versículos do Salmo 119, o salmista engrandece ao Senhor pelos mandamentos e palavras que o Senhor deixou, aleluia, entendendo a importância que tem a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos ler aqui, né? Só mesmo um pedacinho aqui do primeiro versículo e do primeiro capítulo, que diz: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Pode sentar se você desejar dar mais um glória ao Senhor, só para... Amém? Então, irmãos, a gente já sabe, Neemias, o reconstrutor, né? É chamado de reconstrutor, aleluia. Sendo que Neemias, quando ele procura saber como é que se encontrava o povo de Jerusalém, que era na verdade os seus patrícios, né? Neemias, ele não nasceu em Jerusalém, ele não tinha vivido em Jerusalém. A gente sabe que 70 anos que o povo viveu em cativeiro, né? Eles estavam dispersos na Babilônia, também na província de Susa, enfim, né? Na Pérsia. E lá estava Neemias como copeiro do rei. Mas ele não viveu em Jerusalém, aleluia. Mas ele fazia parte da geração do povo de Jerusalém. Então Anani foi lá, né? Estava ali com eles, com outros. E ele procurou saber, pedir notícia de como é que estavam lá os seus irmãos, né? Os seus patrícios, os seus conterrâneos. E aí ele fica sabendo a verdadeira situação que estava. E aí ele fala para ele que a coisa não estava boa, né? O povo estava em total desprezo, os muros vendidos, as portas, estava tudo destruído dentro, aleluia, de Jerusalém. E aí o que chama a atenção é que Neemias, ele estava em uma situação confortável, porque ele estava dentro do palácio como copeiro do rei. Mas o coração dele se quebrantou, ele sentiu um desejo. A gente pode perceber que verdadeiramente Neemias, ele se contristou com a situação dos seus irmãos. Mas não foi só isso, aleluia. O que é que me chama a atenção? É que as ações do Senhor é assim. O Senhor muitas vezes não deixa a gente ver com os nossos olhos, ou saber, aleluia. Não é só para a gente dizer: oh, que pena, oh meu Deus, por que tudo isso? Não. O Senhor verdadeiramente espera que alguém fique na brecha, ele espera que alguém se levante, que alguém, louvado seja o nome do Senhor, tome uma posição em relação às situações que acontecem. Você vê que Neemias não ia estar sendo, aleluia, atingido pelo que estava acontecendo em Jerusalém, mas era o coração de Neemias, aleluia. Era o que ele sentia dentro dele, louvado seja o nome do Senhor, que fez com que ele se compadecesse dos seus irmãos que estavam tão longe dele, aleluia. E o que é que Neemias faz? O que todo homem e mulher de Deus, aleluia, né? Eu vejo assim, deve fazer. Neemias, quando fica sabendo, aleluia, ele vai diretamente ao Senhor. E ali Neemias, ele começa a confessar os pecados de pessoas que ele nem viu. A Bíblia não diz. Isso me chama a atenção que Neemias, aleluia, ele foi lá para criticar. Dizer: sabe por que está assim? Porque fez isso? Não. Ele reconheceu que era por causa dos pecados, porque ele que se queixa o homem dos seus pecados, diz a Bíblia.
Mas Neemias, sabendo disso, vai até o Senhor, se põe na brecha por aquele povo e ele começa a orar. Ele começa a ser o que Deus espera de mim, intercessor. E ele começa a interceder para que o Senhor viesse mudar o cativeiro da situação, aleluia, daquele povo. E ele faz confissão dos pecados daquele povo. Neemias nem sabia que forma Deus poderia fazer para mudar o quadro, aleluia. Mas Deus tinha um plano e uma estratégia para mudar a história daquele lugar. Mas alguém precisava de fato e verdade, aleluia, se levantar. Porque às vezes nós oramos, nós clamamos, aleluia, porque nós temos esse dever e esta obrigação. Mas quando é algo puro e genuíno, que toca o coração de Deus, o Senhor dos altos céus, Ele move e Ele traz a resposta. Porque foi isso que aconteceu. O Senhor vai e toca no coração do rei quando Neemias se apresenta com aquele alimento para dar ao rei. E ele olha para Neemias e pergunta por que Neemias se encontrava triste, aleluia. E quando Neemias confessa o que está acontecendo, aleluia, ele também se sente no direito de fazer uma petição, aleluia, ao rei Artaxerxes. E ele fala da situação, mas ele também se mostra que ele tem desejo de ir lá. Será que é fácil? Você sair da sua zona de conforto e ir? Sai da sua zona de conforto e para lugares que estão destruídos, em misérias, em desprezo. Às vezes nós vemos assim, né? Sem criticar ninguém, mas nós estamos vivendo sim, a igreja não pode dizer nem negar isso. Nós estamos vivendo um tempo onde parece que o coração tem se fechado. Nós estamos gostando mais de estar em lugares onde tem ascensão, lugares onde traga notoriedade, visibilidade, aleluia, para nós, aleluia. Ficamos presos a essas coisas, quer sempre fazer o verdadeiro papel da igreja, aleluia, quer se compadecer dos perdidos, dos doentes, dos cansados, dos fracassados, que pode ser fora ou dentro da igreja. E ali pedir ao Senhor que a gente possa se apresentar não só nos dias bons, mas nos dias maus. Estarmos juntos não quando tudo está bem, mas quando eu sei que o Senhor pode usar a minha vida e eu posso ser um instrumento para contribuir para uma mudança, para uma transformação, principalmente para uma reconstrução e para uma restauração. Isso pode ser na igreja, pode ser na minha família, pode ser onde eu for, porque eu preciso entender que o Senhor me chamou e me deu a salvação, mas eu agora preciso dizer: Senhor, eis-me aqui, aleluia. Mas não só eis-me aqui para fazer uma obra que todo mundo está fazendo, às vezes não está nem necessitando que a gente faça aquilo. E Neemias, quando ele vai para o Senhor e ora, e o rei pergunta, ele vai, ele acha a favor do rei, porque a gente começa a ver as primeiras ações divinas, aleluia, sobre Neemias. Então ele consegue encontrar cartas, ele já pede madeiras para levar para aquele lugar, aleluia, de céus, para reconstruir, porque Neemias ele estava determinado naquilo que ele sabia que precisava fazer, e ele não se intimidou. Quando nós temos um desejo no coração ardente de fazer uma mudança, seja na nossa casa, lá no Mandarai, seja no casamento, na família, para um colega de trabalho, eu não sei, a gente começa a orar, mas a gente começa a entender, Senhor, que a gente precisa de instrumentos, a gente precisa que o Senhor entre, que o Senhor seja favorável a nós, aleluia. Eu vejo que o Senhor ele faz no impossível, você não tem nada, aleluia. Talvez você diga: hoje eu não tenho dinheiro, talvez eu não tenho, não posso contribuir dessa ou daquela forma, mas quando o Senhor ele encontra alguém na brecha, ele mesmo vai dar a condição, ele vai abrir portas, ele vai fazer o que for preciso para fazer essa vontade dele. E Neemias, ele vai para Jerusalém, outro ponto, quando ele chega na cidade, Neemias não diz nada para ninguém, em silêncio, ele sai, observa, vê como é que está a situação, ele diz: eu fiquei 3 dias, aleluia, olhando a cidade, mas não falei nada para ninguém. Outra coisa, deixa eu te dizer, Neemias não estava lá, aleluia, mas ele foi. Mas como as pessoas ainda do Senhor se encontravam dentro de Jerusalém, no desprezo, na miséria, mas não tinha aquele posicionamento de se levantar para ver que as coisas realmente poderiam mudar, tomar uma direção diferente. Mas se Deus não encontrar alguém dentro, ele traz de fora, mas a obra dele vai ser realizada. Aleluia, Deus. Ele traz de onde for preciso. E o Senhor precisou trazer alguém de fora para colocar dentro de Jerusalém. Aleluia. Havia uma mistura lá dentro, irmãos. Outra coisa, a mistura não é de Deus. Havia uma mistura. Às vezes a gente quer arrumar tudo, botar tudo misturado, mas com Deus não funciona desse jeito. Porque Neemias vai lá para reconstruir o muro, e a gente já sabe as lutas que ele passou.
passou Tobias, Sambalate, Gerson, Unita. Criaram várias situações, mas o que me chama a atenção era a visão que Neemias tinha. Por quê? Não é só querer fazer a obra, não é só querer edificar, aleluia. É preciso orar, é preciso todo o tempo estar vigilante. Porque vai existir aqueles, quando Tobias e o outro manda, ele tem uma parte que ele diz manda alguém chamar Neemias. E diz: vinha Neemias, porque estão querendo lhe matar, eu vou lhe guardar, vou lhe esconder dentro do templo. Mas Neemias não foi, porque ele sabia que era mentira. Ele sabia que aquilo ali era uma estratégia de Satanás para tirar a vida dele, para ele parar a obra. O outro chama ele e diz: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Neemias estava dizendo em outras palavras: vocês estão querendo espalhar, mas eu estou aqui para edificar, para reconstruir. Eu estou aqui para restaurar, em nome do Senhor Jesus. Então ele não permitiu, ele tinha que ter visão. A gente, para fazer obra, tem que estar revestido, tem que ter visão, buscar discernimento, aleluia, de Deus. Porque na mesma hora que você faz a obra com amor, o inimigo vem. Você vê que Neemias também teve aquelas pessoas do lado dele na reconstrução. Mas você vai observar que na hora da luta, alguém chegou para ele e disse: olha, os homens, o povo está desanimado, já não estavam mais querendo trabalhar. Mas Neemias vai lá e anima o povo, aleluia. Não é animar na carne, não, é um ânimo espiritual. E às vezes nós estamos precisando de se reanimar com o Senhor. De novamente estou falando para Josué, né? Josué, anima-te, né? Esforça-te. Então tem que ter ânimo espiritual. Ninguém vai ter ânimo espiritual se não tiver uma vida de comunhão com o Senhor. E outra coisa, amados, é que Neemias, quando chega em Jerusalém, ele descobre que não era somente os muros que estavam fendidos e as portas, tinha muito mais coisa para se realizar. O que isso quer dizer? Eu entendo com isso que não é só aparência, não é só aquilo que eu vejo, aleluia. Tem muitas outras coisas que às vezes está ali oculta, escondida, precisando que a mão do Senhor vá, precisando que Deus entre, precisando que Deus conserte, para dizer a verdade, precisando que Deus entre para fazer um verdadeiro conserto, para que o nome dele seja glorificado. E quando Neemias entra, havia mistura, tanto tempo sem direção, tanto tempo sem uma saída da direção. Aí os homens de dentro de Jerusalém já nem conheciam mais a lei. Aí veio o sacerdote Esdras para ler a lei para o povo, para despertar o coração do povo, avivar, né, a igreja, vamos dizer assim, no tempo de hoje, para a igreja se arrepender, chorar, ouviram os mandamentos de Deus de verdade, abriram o coração, não ouviam mais a palavra. E quando a palavra é pregada, aí sim eles entendem que precisam de um conserto verdadeiramente, e aí decidem se arrepender, abrem o coração. E aí o povo de Jerusalém, né, decide verdadeiramente deixar as mulheres estranhas. Havia casamentos que não estavam na concordância, né? O povo de Deus casado com mulheres estranhas. Paulo já fala que a gente não deve se meter em julgo desigual, né? Que comunhão tem a luz com as trevas, diz o apóstolo Paulo, aleluia. Então ele faz todo este conserto, louvado seja Deus, dentro de Jerusalém. Por quê? Porque não era só chegar lá 52 dias, amém, louvado seja Deus, os muros estavam de pé. Mas aí vem para falar com Neemias: olha, Neemias, o povo está cansado, porque não tem o que comer, os que tem está tendo, os ricos têm muito, outros não tem nada. Neemias agora faz o papel de governador da cidade. Neemias organiza Jerusalém por completo. E o Senhor, ele está dizendo: olha, na reconstrução que eu preciso fazer, às vezes a gente não quer, mas Deus é um Deus de multiforme graça. E às vezes eu não acho que ele derrama sobre sua vida. Ele pode querer dar outro, mas se for você que estiver se empenhando, buscando, adorando, exaltando, ele vai derramar a graça sobre você. Ele vai derramar sobre você força, coragem, autoridade, determinação. Ele derrama sobre você o que for necessário, mas a obra do Senhor não pode parar. O que ele começou, ele precisa aperfeiçoar para depois terminar. Então foi necessário que Neemias se posicionasse, né? O rei deu um tempo a Neemias, não foi para Neemias ir e voltar. Ele tinha um tempo determinado, não. Mas no tempo que Neemias foi, tudo que foi posto na mão de Neemias, ele não relaxou. Neemias, ele foi um homem verdadeiramente comprometido com aquilo que lhe tinham confiado, né? Ele fez mais do que ele pensou que ia fazer, mas todas as áreas de Jerusalém
espiritual de Jerusalém estava destruída. Todas as áreas de Jerusalém estavam destruídas. O povo não adorava mais. Mas uma coisa tão linda, que tem uma parte que o livro de Neemias é grande. São 13 capítulos. Então tem introdução, meio e tem um final. É necessário a gente que segue o Senhor ler toda a Bíblia, porque não tem como você pregar e vir trazendo todos os pontos em pouco tempo. Mas você vai ver que no final o povo está com tanta alegria, Renata, na alma, porque a maior alegria ela não vem da carne, não é uma coisa emocional. A verdadeira alegria é aquela que se torna fruto do Espírito Santo, que é gozo na alma. E a Bíblia diz que eles gritavam com tanta alegria, aleluia, que o povo que passava fora de Jerusalém podia ouvir os gritos de alegria do povo de Deus. Eu digo, meu Deus, eu tenho que engrandecer teu nome, porque o Senhor está dizendo hoje para pessoas aqui, ainda que tudo esteja destruído, quebrado, arrancado, ainda que muros na sua vida, não sei, que é o mundo espiritual, financeiro, familiar, não sei, mas se os muros estiverem fundidos, as portas estiverem destruídas, mas o Senhor está dizendo que Ele é quem é o melhor construtor, é Ele quem pode te usar para fazer a grande reconstrução em todas as áreas da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que tudo estiver organizado, haverá gritos de alegria. E aqueles que acharam que não tinha mais jeito, Jerusalém acabou, vai ter que ver o nome do Senhor ser glorificado, a alegria, os testemunhos que vai vir através da sua vida. E a Bíblia diz também que Neemias, irmãos, quando ele faz a obra e ele volta, para Susa, porque o rei deu um tempo para ele. E quando Neemias retorna, porque antes de Neemias ele arrumou a casa do tesouro, ele arrumou a vida dos levitas, ele arrumou a vida dos sacerdotes, ele trabalhou em purificação, ele trabalhou em organização, ele fez tudo o que foi preciso. Mas quando Neemias vai para Susa e ele volta para Jerusalém, ele vê que o povo já começou a sair novamente do prumo. O povo começou a sair do prumo. Aí quando ele chega novamente em Jerusalém, a casa do Senhor, alguém já tinha dado até para Tobias, Sambalate e outro. Foi um desses três. Botou os móveis dele lá numa área que pertencia à casa do Senhor. E o povo aceitou. É isso, a gente tem coisas que não é para aceitar, tem coisa que não dá, não tem como a gente entrar em concordância. Às vezes a gente não quer ser sincero, verdadeiro. A gente não quer, a gente tem medo, às vezes, a pessoa vai ficar chateada comigo, a pessoa vai ficar de cara feia, talvez não queira mais me dar paz do Senhor, talvez eu perca aquela amizade. Enfim, igreja, não dá para adorar ao homem, a gente precisa adorar a Deus, para dizer assim, quem serve a Deus vai aborrecer. Chega uma hora que você vai ter que aborrecer, você vai ter que escolher a quem você quer servir de verdade. Então o que foi que aconteceu? Ele disse, não, tire tudo daqui, e mandou botar tudo fora. Tirou os móveis e o utensílio de um desses aí, e mandou limpar novamente a casa do Senhor. E aí não podia, diante da lei, nos sábados, como fazer comércio. E aí, quando ele vê, o povo de Jerusalém voltou a fazer comércio aos sábados. E aí os homens iam de outras nações fazer comércio dentro de Jerusalém. E aí o que é que acontece? Ele diz, olha, a partir de hoje, tem crente com autoridade aqui para usar o que Deus te deu. A partir de hoje, não tem mais comércio dia de sábado aqui, porque a lei está dizendo que não é para ter, então eu estou dizendo que não vai mais ter. Aí o que é que acontece? Os homens começaram, Renata, a vir dia de sexta-feira, e passava a madrugada inteira, sexta, sábado, porque ele já dizia, quando o sol se pôs sexta-feira, só agora quando o sol novamente se pôs no sábado. Eles aí ficavam nas portas com tudo que eles queriam comercializar, esperando passar para poder entrar. Aí nem isso Neemias aceitou. E o Senhor está dizendo para mim e para você, não é para aceitar nada, não aceite barganha. Ele aí disse, foi para os comércios e disse, ei, o que vocês estão fazendo aí? Bora todo mundo. Não é para vocês ficarem aqui, nem nas portas, quando for de sexta para sábado. Eu não quero ver ninguém aqui. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que a ordem dele é essa, que ele deu, já deu. Ninguém vai revogar o edito
as pessoas de outras nações. Neemias também desceu o cajado, aí eles pegaram e começaram a se consertar novamente. E aí Jerusalém ficou totalmente arrumada, totalmente organizada, pronta para receber o Shekinah e descer a glória do Eterno. Porque quando nós entendemos que nós precisamos trabalhar com o Senhor, nessa reconstrução, ser o Neemias de Deus. Mas o que chama a atenção é que você não precisa trabalhar com suas próprias forças. A força que você tem que ter na sua autoridade, coragem. Mas você precisa entender que quem te chamou e que garante. Deus só está querendo que hoje você se ponha em uma esfera espiritual de busca, de clamor, de oração. E quando o Senhor disser vá, vá. Quando Ele disser para você parar, você para. Quando Ele te der a direção, você vai naquela direção. Você não pode olhar para a esquerda, e você não pode olhar para a direita, mas você tem que olhar para onde está o autor e consumador da sua fé, Jesus. E receber as instruções do Senhor e botar em prática. E fazer tudo quanto o Senhor mandar. Porque Deus é aquele que nos incomoda, porque nós temos o Espírito Santo. E Ele começa a nos incomodar acerca de algumas coisas. Ele começa a nos mostrar o que é que convém e o que é que não convém. Na verdade, né? Ele diz: isso convém, isso não convém. E isso está de acordo comigo, isso não está de acordo. Louvado seja Deus. E às vezes a gente não faz como o Senhor manda. Eu vi muito esse caráter de Neemias. Ele animou o povo, mas ele também consertou o que foi preciso. Quando os inimigos se levantaram, ele não deixou ninguém recuar. Tem crente recuando aqui, você está recuando, volte. Se você está recuando, volte para a posição de Deus. Não recue, não desista, não olhe para trás. O povo ficou trabalhando, então já sabia que os inimigos queriam matar de verdade aqueles que estavam edificando. Se você está edificando para Deus, se você é ansioso, se prepare para as guerras, para as perseguições, para as lutas, você tem que se revestir. Porque ninguém pode, Jesus disse que ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo ou manietá-lo. Então você tem que entender que não é só você tem um amor para fazer, mas você tem um inimigo declarado, Tobias, Sanbalate e Gerson, Ananita, que não tem rabo nem chifre, mas que é real, homem de carne, está ali para perseguir. Quando você estiver parado, não acontece nada, mas quando você começar a trabalhar por reino, vai ter luta, perseguição, vai ter várias coisas. Não vai ter só comigo. Não. Vai ter com todos aqueles que botam a mão no arado, aqueles que querem fazer a obra, aqueles que querem edificar. Não é só obra aqui na igreja, mas aqueles que querem até pregar para um colega de trabalho, aquele que Deus começa a falar que ele está doente, ou aquele seu colega está com depressão, ou aquele seu vizinho precisa de uma palavra. E quando você for dizer que vai fazer a obra, se prepare que você vai passar por esse processo. Eu fui fazer um jejum estabelecido, né? E aí eu fiz o jejum por 3 pessoas da minha casa. E no mesmo dia, o jejum terminava 3 dias depois. No dia que finalizou o propósito, foram 3 levantes das 3 pessoas, no mesmo dia. Quem está entendendo isso? Mas eu compreendia que aquele levante estava vindo porque as trevas não se agradou. O Senhor tinha recebido aquele jejum. Então eu não podia olhar aquelas pessoas agora, entendeu? E destruir tudo aquilo que eu coloquei na presença de Deus. Porque antes de eu jejuar por eles, eu jejuei por mim, pedi por mim, clamei. Pedi ao Senhor que me revestisse, me desse graça e me desse fortalecimento e visão, domínio próprio. Porque quando viesse o levante que eu já sabia que iria acontecer, eu continuasse na mesma posição. Quem está entendendo? Você vai vencer, mas você precisa entender essas coisas. E ali veio esse levante. E depois do levante, passado menos de uma semana, eu vi a vitória do Senhor nas 3 pessoas a qual o Senhor me colocou para orar. O Senhor está dizendo: não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu ministério, não desista do seu chamado, não desista da sua coroa. Não desista dos seus filhos, do seu marido. Não desista. O Senhor está trabalhando com você nessa reconstrução. Ele está do seu lado. Ele vai te favorecer. Mas Ele também vai te preparar.
Porque muitos acabam recuando, porque não conseguem ter força suficiente para enfrentar os Tobias, os Sanbalates e as guerras. Não há um lugar, um cenário onde o Senhor te colocar, a qual você vai poder trilhar ele sem passar por nada. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ele estava dizendo: eu cheguei aqui, preguei para as pessoas, levei o evangelho, mas o meu corpo tem as marcas de Jesus. Que essas marcas que Paulo fala foram essas marcas, né, de lutas, de maldições lançadas, pessoas que quiseram matar Paulo, injúrias, calúnias, prisões. Então ele tinha no corpo as marcas de Jesus, né? Com tudo que ele fez a palavra, Paulo expressava a Cristo, aleluia. Mas será que se Paulo olhasse para trás, quantas coisas aconteceram? Mas ele estava ali firme e dizendo: combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé. Neemias também cumpriu aquilo que ele desejou no coração, edificar. E é nós que servimos ao Senhor, não podemos ter outras coisas no nosso coração que não seja edificar, construir, restaurar, amar. Quem concorda com isso? E muitas outras coisas que o Espírito vai colocar no seu coração. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, comece essa reconstrução, mas termine no nome de Jesus. Amém, igreja? Eu queria te convidar a se colocar de pé, porque você pode aplaudir Jesus? Então eu queria te convidar para a gente orar, porque talvez como o Neemias hoje, você já falou com o Senhor que está precisando reconstruir, né? E levantar muros para trazer proteção, enfim, ou você está vendo a situação de alguém, ou a sua própria, não sei. Mas que você agora, e a gente agora vai fazer essa oração, coloque diante do Senhor. E na oração que a gente vai fazer, que hoje é culto de restauração, diga para o Senhor: primeira obra começa em mim. Porque eu preciso, Senhor, dessa estrutura. Porque eu preciso desse aparelhamento de coisas que eu não tenho, mas que vão ser importantes, talvez até necessárias para que essas coisas venham a acontecer. Então peça ao Senhor hoje que Ele te favoreça, que Ele derrame sobre a sua vida. E que você, em nome de Jesus, não se compare com ninguém. Porque ninguém é igual a ninguém. Mas se veja como escolhido do Senhor. Se veja como alguém que foi chamado por Deus para um propósito. Então eu te convido a orar nessa noite ao Senhor, para que você não venha paralisar no meio do caminho, mas que você venha ser forte e fortalecer a outros. Então, em nome de Jesus, igreja, dê as mãos. Deus vai te chamar e vai colocar pessoas do seu lado. Seja humilde. Receba pessoas que talvez você não, meu Deus, isso não era isso que eu queria. Eu já tinha alguém no meu pensamento. Eu gostaria que fosse com aquele povo, naquele lugar. Não, se deixe livre para os propósitos de Deus. Se deixe livre para os propósitos de Deus. Amém? Você pode orar comigo? Se eu contar até 3, você abre a boca e clama. 1, 2, 3. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nós queremos clamar, meu Pai, nessa noite. Meu Pai, como a igreja que nós somos, Senhor, chamados e escolhidos, Pai. A nossa oração, Pai, nessa noite, Senhor Deus, é porque nós estamos na comunhão. Meu Pai, nós estamos na comunhão do Senhor, aleluia. Meu Deus, na tua presença, meu Pai, neste culto, meu Pai, de restauração e busca, Deus Santo e poderoso. Meu Pai, de todos os teus planos, Senhor, dos teus projetos, meu Pai, em nome de Jesus, mas começa, meu Pai, em nós esta boa obra. Meu Deus, o Senhor é o único que pode verdadeiramente, Senhor. Meu Deus, nos reconstruir, o Senhor é que pode nos reformar. Trabalhe nas nossas emoções, trabalhe nessa noite, Senhor, no nosso caráter, na nossa personalidade. Trabalhe em nós, Senhor, nos transforma. Nós não podemos, Senhor, mas o Senhor pode. Porque
limpa, Senhor, porque nós queremos ser cidadãos do céu. Meu Deus, nós queremos ser testemunho vivo, meu Deus, do amor de Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, alegra o nosso coração. Deus, o Senhor é Deus da vitória, sim. O Senhor é Deus de coisas grandes. O Senhor é o Deus das bênçãos, Senhor, então em nome de Jesus. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós repreendemos em nome de Jesus toda palavra contrária, toda palavra de maldição, toda palavra, Senhor, nessa noite. Meu Pai, que nesse vídeo da igreja nós repreendemos no nome de Jesus. No nome de Jesus, repreendemos no nome de Jesus Cristo. Seja cheio nessa noite da graça, seja cheio na presença, seja cheio da autoridade de Deus, da alegria do Espírito Santo, Deus. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará. Alguém concorda para dar glória para Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, guarde a sua família, guarde a sua casa, guarde tudo que você tem em nome de... Em nome de quem? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos aproveitar o Senhor. A paz dos irmãos que estão em casa, em nome de Jesus.